Então, sem mais delongas, eu gostaria aqui de fazer o convite ao Fábio Tomain, que é o diretor da FT Agro, para poder bater esse papo conosco sobre gestão de risco em unidades armazenadoras. Fábio, seja muito bem-vindo, um ótimo dia. Bom dia, João. Bom dia, pessoal da SEACOM. Bom dia a todos os participantes aí da SEACOM Week. Primeiro, eu queria agradecer, João, a oportunidade mais uma vez, aí, a confiança no nosso trabalho, na nossa forma de atuar nesse segmento de armazenagem, que é um segmento muito complexo, que exige muita atenção, muito detalhe, de alto risco, né, de complexidade e perigosa também, né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui do cenário atual, a gente vai falar dos principais riscos envolvidos hoje nessas operações e principalmente devido ao aumento de eventos que a gente tem detectado desde o ano passado, e também dar algumas dicas para vocês aí referente a essa parte de gerenciamento de risco e armazém, tá, pessoal? Perfeito, Fábio. Nós que agradecemos aí a tua disponibilidade para poder bater esse papo aí, que às vezes ele é um pouco negligenciado, a gente entende, e que é muito importante a gente falar. É aquele assunto que às vezes ninguém quer falar, mas que precisa ser colocado, né? Perfeito, João. Então, fica à vontade aí, Fábio. Você vai conduzindo aí, a gente vai batendo esse papo aqui E o pessoal, por favor, conforme eu disse lá no início, no chat, utilizem aí, fazendo qualquer tipo de questão aí, que a gente tenta responder o máximo possível aqui. Aquilo que a gente não conseguir, a gente endereça para o Fábio e depois ele consegue entrar em contato com vocês para poder tirar e sanar essa dúvida. Perfeito, João. E eu quero começar, João, falando um pouquinho, até falar de mim um pouco sobre a minha carreira aí, que são 25 anos de mercado, né, que a gente tem de atuação no segmento, falando em seguros, e especializamos nesse segmento de armazenagem de grãos. E aí, nos últimos 2 anos aí, nesses 25 anos, eu nunca tinha visto o aumento de ocorrências, tá, João e pessoal, referente a essa atividade, de vários tipos, né? Incêndios, explosões, mortes de funcionários por acidente, e agora a gente tem um fator que é incontrolável aí, que é bastante perigoso hoje, que são os fenômenos climáticos, né? Que é o vendaval, um ciclone, um tornado, granizo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, só já começando, no longo de 25 anos de trabalho, a gente nunca viu um aumento muito considerado referente a esses eventos. Então, a gente vai começar aqui mostrando algumas coisas para vocês e vinculado também ao nosso trabalho. Gosto de falar muito que a gente é muito transparente nas coisas que a gente fala, então nós vamos falar aqui para vocês a verdade. Não vamos omitir nada referente ao que ocorre nesse segmento quando o olhar é referente à gestão de riscos e seguros, pessoal. Então, pessoal, o que a gente queria mostrar para vocês é o volume de ocorrências que tem acontecido, tá? Como a gente esbarra às vezes nessas conversas e reuniões, aqui nunca aconteceu, tá? Então a gente vai passar uma enxurrada de informações aí para vocês de temporal, de incêndio, de explosão, de morte de funcionário, incêndio secador de grãos. Então vocês vão ver e são todas matérias. Depois eu não sei, João, se você vai disponibilizar esse material para o pessoal através de um e-book, alguma coisa assim, mas só para eles verem depois que são todas matérias que vai ser de 2023 para cá, são coisas bem recentes, né? Oi? São questões bem recentes mesmo, né? São questões recentes. Então, nessa tela, por exemplo, a gente está falando aí, são 3 explosões que foram ocorridas aí em 2023, uma o ano passado e uma esse ano já. Então, aí a gente tem 3 explosões ocorridas aí nos últimos 4 anos, 3 explosões que foram divulgadas, né, que nós ficamos sabendo. Pode ter alguns eventos que não saem em mídia e tal, mas esses aí são bem conhecidos por todos. O primeiro aí foi aquela explosão da Cevale. Essa do meio foi uma explosão em um elevador, agora, semana passada, acontecida em Cascavel.
E o terceiro em Tocantins foi o ano passado, foi em 2024 também, uma explosão que mataram 2 pessoas. Então, o risco de explosão ele existe e tem que ser conscientizado, e não falando em si de seguro, né, mas tem que cuidar da planta, porque a gente está falando de vidas envolvidas, né? Porque o seguro vai só te dar uma proteção ali do dano patrimonial, mas você tem vidas envolvidas, vai ter um problema de judicialização, de famílias pedindo indenização. Então isso, os proprietários aí, o pessoal que trabalha no segmento, tem que observar com muita atenção, né? Porque o pó ele é um risco silencioso e invisível ali, né? Que está dentro da operação de todos vocês. Mais notícias de incêndio em secador de grãos, em funcionário que morre soterrado ou por acidente. Se você der um Google aí hoje, a gente vai ter inúmeras situações. Teve esse incêndio em uma cooperativa também do Paraná. Na verdade, essa cooperativa tiveram 2 incêndios em sequência dentro do silo, coisa que é, às vezes, raro de se acontecer, e tem ocorrido também. Então, a gente queria mostrar para vocês um pouco esses fatos e falar sobre isso aqui para vocês. Perfeito. Porque hoje é o que eu falei, e o João tem uma enquete aí para começar. Isso, exatamente. Eu vou dizer que essa enquete já está disponível aí, pessoal. Uma das formas de vocês participarem desses casos que o Fábio citou. Nós tivemos aí incêndio, tivemos explosão, soterramento, que é o engolfamento, né, Fábio, que ocorre de maneira que tivemos aí os vendavais, etc. Ou seja, algumas questões. A pergunta é se vocês acreditam que todos os casos citados aqui tinham seguros. Então, participem aí. E, enfim, o Fábio vai dizer, até porque ele está mergulhado nesse universo aí, ele vai trazer, por enquanto aqui a gente volta achando, né? Depois o Fábio pode dizer claramente aí como é que estava essa questão, se esses casos aí eles estavam segurados, digamos assim. Quando tiver um número aí, João, você me fala para a gente ver se tem imprudentes ou prudentes aí no grupo. Lembrando. E podem votar, pessoal, a gente não sabe quem fez a votação, então fiquem à vontade, sejam aí bem sinceros na relação dos votos aí. O pessoal está votando aqui, Fábio, está caminhando. Quando a gente fala imprudente, né, que eu estava conversando com um do ramo esses dias, ele falou, cara, quem tem uma unidade dessa hoje e não faz, e não pensa em se proteger, não pensa em gerenciamento de risco, é a mesma coisa você pegar uma moto 1000 cilindradas e pegar uma estrada sem capacete. E uma hora vai dar. Você está exposto a risco, você vai ser muito imprudente de fazer isso. Então, a gente está fazendo essa comparação, né? Porque o risco está cada vez chegando mais próximo da gente, né? Os fatos estão aí, são casos reais, acontece, não adianta a gente querer fugir desse assunto. Responderam, João, aí? Como é que é? Só dando uma prévia aqui, o pessoal está participando, pessoal, participem aí. Nós estamos aqui aproximadamente uns 70, 68, está mudando aqui, mas 67% não e 32, 33% falando que sim. Então, mais para não do que para sim. Mais do que sim? Isso. Agora está uns 70-30, mais ou menos. 70-30, legal. 70 não, 30 sim. É bastante. Assim, na minha ideia, eu estava calculando aí em torno de 50-50, João. Eu achava que dava esse número aí. Porque ainda é um fato desconhecido por muitos, a questão de seguros para essas atividades, né? É um fato que não tem gente que faz um trabalho especializado, segmentado nesse nicho. E, às vezes, seguros com banco, só porque financiou, então uma apólice também que não vai ter alguma cobertura, mas a gente vai falar disso mais para frente. Sim, perfeito, que acho que é uma situação bem comum, né? Às vezes, para quem está aqui participando, às vezes é aquele processo que ele está mais empenhado na questão da operação do armazém ali, e essa questão fica com o escritório em algum local, alguém cuida disso, né? Exatamente. E às vezes não tem a profundidade para entender se de fato aquilo que está sendo tocado lá está de fato o nível de segurança e gestão de risco adequado. Então, João, isso é importante. Às vezes quem está aí, quem tá participando com a gente, às vezes é a pessoa que pode ser uma tomadora de decisão sobre esse aspecto na unidade, que é gerenciamento de risco, gestão de riscos e seguros, mas se não for, pode levar esse assunto, que é importante levar até as pessoas que são tomadores
de decisões referente a isso. Porque às vezes está participando e fala, isso não chega até mim e tal, mas é interessante. Sim. Talvez comentar, foi falado isso, não quer dar uma olhada, né? Isso, exato. Que aquele, assim, eu estava no evento participando, falando sobre isso, a questão da FT, que é justamente, eles são especialistas nisso. Eu acho que às vezes é bem comum, né, Fábio? Não sei, posso estar falando aqui besteira, né? Mas basicamente, assim, geralmente a gente consome seguros, né? Tem seguro da casa, seguro dos veículos, etc. E às vezes pega esse mesmo corretor que está inserido no universo que é completamente diferente da estrutura de armazenamento de grãos e coloca as cotações ou a policy para que seja executada diretamente com essa mesma pessoa. É comum isso ou... Comum. Você tá correto na sua colocação. É muito comum isso. Às vezes eu tenho muitos clientes que é o primeiro armazém, né? Então, principalmente quando é o primeiro armazém, a gente tem bastante cuidado para orientar. E aí, às vezes, quem vai dar essa assessoria, essa consultoria para ele é um corretor que faz o seguro da caminhonete dele há muito tempo, do maquinário. Então, não já nós temos que colocar isso em mente, que essas apólices de seguro são diferentes de seguro de automóvel, são mais complexas, exige mais detalhe, exige mais informação, e porque são valores milionários também. Sim. E tem o risco, né, muito exposto, né? Então, a gente está falando aí nada de qualquer estrutura hoje aí de 15 milhões, 25, 30, dependendo do tamanho só da estrutura, fora o grão que vai lá, que pode chegar 200, 300 milhões, dependendo do tamanho, né? Então, tem que ficar muito ligado nisso. Então, a gente fala sobre isso, sobre subavaliação de valores, sobre coberturas que a apólice não foi contratada, sobre limite muito baixo, igual eu estava explicando anteriormente, sobre vendaval com limite baixo. Eu vou mostrar alguns casos para vocês aí, para a gente discutir, tá, pessoal? João, vai ter algum momento para eles fazerem alguma pergunta, se quiserem também? Em qualquer momento, só comentando aí, a questão do chat está liberado, pessoal. Vocês podem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida pontual que seja, podem mandar aí no chat. Mas só dando aqui o feedback a respeito da enquete aqui, Fábio. 70-30. 70 não, 30 sim. 70% não tem. A pergunta é se vocês acreditavam naqueles casos citados, se tinha, né? Entendi. Então, 70% disseram que não. Então, que não. A grande maioria acha que não estavam ali segurados, naqueles exemplos que você trouxe, que não foram coletados pela mídia, né? Normal, como você entrou em vários portais ali. Sim. Por exemplo, eu tenho eventos de clientes meus, inclusive tem cliente nosso em comum aí, João, que é cliente meu, cliente de vocês, que não sabem mídia. Então, que a gente sabe que teve ocorrência. Inclusive, tem muita gente aí que eu estou vendo no chat aí, muita gente aí que já são clientes da FT Agro e da Seacom também. Vamos avançando aqui. O que a gente tem de impacto, né, quando você faz uma apólice dessa envergadura, desse porte, né, de uma armazenagem de grãos, que são estruturas milionárias, de forma inadequada, com alguém que não tem o conhecimento? Você pode ter uma indenização parcial, você pode ter uma negativa de um sinistro, ou você vai ter que judicializar um processo junto à seguradora por alguma informação, por alguma omissão também. O que acontece muito hoje, pessoal, é omissão, tá? Eu vejo muito nas apresentações de concorrência que eu entro, que o corretor que está lá concorrendo, talvez apresentando uma proposta, omite muita coisa por falta de conhecimento, às vezes, não fala algumas coisas que são direitos e obrigações da unidade, que o cliente tem que fazer para ele poder receber uma indenização, ou também o que o seguro não paga, porque tem muita coisa que o seguro exclui. E aí se gera uma frustração de ter um sinistro e não ter uma cobertura, uma indenização, por falta de uma orientação dessa. Tem algum exemplo prático que você poderia trazer, Fábio, que talvez seja mais corriqueiro do que o pessoal pensa? Tem, sim. A gente vai falar de um exemplo aí, que no meu caso é o mais grave. Inclusive, nós vamos fazer uma simulação de um sinistro aí, João. Mas tem exemplos. Tem um exemplo real aqui na nossa apresentação que a gente vai seguir. Tá. E de alguma obrigação, assim, que não esteja aqui na apresentação? Mas eu vou te falar, por exemplo, um exemplo muito prático, que é muito comum, é balança rodoviária, que é um risco excluído da maioria das companhias de seguro hoje. 90% hoje
não cobre a balança em caso de dano elétrico, devido à perda da célula de carga. Né? A célula, ela queima e dá um dano elétrico. 90% do mercado de seguros hoje não paga porque sabe que esse risco é muito iminente e tal. E durante a apresentação à venda, isso a gente tem que falar para o proprietário. E tem muita gente que não fala. Então, às vezes, eu já entrei em concorrência, o pessoal falou, mas o cara falou que está cobrindo balança. Eu falo, me manda seu contrato que eu vou te mostrar que não tem cobertura para balança. Então, tem fatos assim, João, tem fatos de fermentação espontânea do grão, que é um risco excluído, que tem que ser tratado de uma forma diferente, que nós vamos até falar um pouco dela aí. Beleza. Tem transformadores e geradores, tem apólices que não cobrem transformador, gerador também, tem que fazer um seguro apartado. Placas solares, por exemplo. Interessante, isso aí porque tem muitos armazéns que estão fazendo implantação. Isso aí entra dentro daquele processo que geralmente não está, a cobertura não chega às placas ou chega? Não é uma cobertura automática lá, simples, né? Você tem que colocar um limite específico para ela. Dependendo da capacidade de geração de energia dela, você tem que fazer um seguro separado dela, porque ela já é considerada uma usina. Então, tem muitos fatores aí que tem que ser observados. Ou seja, é caso a caso mesmo e tem que olhar com a lupa. É uma consultoria para você entender que não é tipo, sei lá, estou com a caminhonete tal, modelo X, ano X, e praticamente só entra lá. Ou seja, não é assim. Cada armazém tem a sua particularidade. Né? Exato. Outra coisa também, João, muito comum acontecer. Operação de grãos, recebe 100% grãos de terceiro na unidade. E às vezes o seguro está feito dentro de um produto que fosse só grão próprio, 100% próprio, de produtor rural. Então, essa contratação feita de forma errada. Então, tem muitas situações. Essa analogia que você citou aí, até depois a gente dá uma acelerada, mas seria algo do tipo, estou fazendo analogia com seguro aqui de veículo que é comum e todo mundo entende, né? Seria, por exemplo, eu falar que eu tenho um adolescente em casa e falo que ele não pega o carro e depois seria algo parecido, como você citou. Eu falo que eu não recebo grão terceiro, mas de fato eu estou recebendo. Acontece um sinistro e como eu falar, não, o carro dorme dentro da garagem, mas na verdade ele dorme sempre fora. Exatamente. Isso aí é uma informação importante, porque você tem que informar, né? Seguro é a base da boa-fé. E qualquer mudança de características do risco durante o ano, João, por exemplo, vamos supor que você está 100% grão próprio, né? Tá, você, quando fez o seguro, você informou que era 100% grão próprio. E aí, no decorrer do ano, sua capacidade ficou ociosa, você viu a oportunidade de mudar a sua operação, começar a receber grão de terceiro. Você precisa avisar isso para a companhia. Entendi. Entendeu? Entendi. Bacana isso aí. Vamos que vamos seguindo aqui, João. Beleza. Aqui nós vamos falar na prática de um caso aí. Solta aquela enquete aí, se eles acham que naqueles sinistros a indenização foi total, parcial ou não recebeu, João? Tá, pessoal, a enquete já está aí disponível, participem. Então, só reforçando aqui que o Fábio perguntou. Se aqueles casos que tinham seguro ali, então praticamente ali uns 70% falou que não tinha, viu, Fábio? Tá. Acima de 50%, conforme você achou que daria talvez meio. E agora a pergunta é essa, né? Tipo, daqueles que tinham, né? Seria ali os 30%, se a indenização foi total, parcial ou não recebeu. São 3 possibilidades aí, pessoal. Participem aí. Isso. Aí, João, nós vamos falar de um caso específico, igual você citou, né? Tem exemplos, a gente vai falar de um descompasso de uma apólice do valor do ativo informado de forma equivocada ou ocultada ou omissa, né? Esse seguro, diferente do seguro do carro, né? O seguro do automóvel a gente paga sobre 100% da tabela FIP do carro, então a seguradora já te cobra o valor real. Aqui a gente tem a obrigação de fazer o valor em risco declarado. A gente tem que declarar para a seguradora o valor de estrutura, civil, equipamentos, toda a parte de mercadorias, que é o grão, a gente tem que declarar. Então, se você faz uma declaração de valor abaixo da sua realidade, no caso de uma explosão, incêndio ou uma queda de raio, a seguradora vai fazer um confronto dessa informação. Se ela detectar que você informou o valor abaixo da sua realidade, ela vai te proporcionalizar nos prejuízos. O que isso significa? Você vai participar dos prejuízos proporcionalmente. Mas isso não é franquia, tá? Isso é rateio, proporcionalização dos prejuízos. Então, esse caso aqui na prática, a gente pegou uma situação que o cliente declarou 10 milhões de reais.
no seguro dele, e ele contratou um limite de incêndio de 10 milhões também. No dia que ele teve o incêndio, estava em pico de estoque. Então a seguradora, ele teve uma perda nessa simulação aqui, o prejuízo dele foi 20 milhões de reais, e aí a seguradora foi regular o processo. Ela vai pegar no dia do sinistro, ela vai fazer a apuração de quanto que tinha no estoque, fazer o valor era soja, qual o valor da soja, vai fazer a multiplicação para chegar no valor de estoque e vai fazer uma avaliação dos valores de toda a estrutura segurada, não somente daquele prejuízo. Então, para vocês terem uma ideia nesse caso, o cliente declarou 10 milhões e a seguradora apurou 58 milhões. Então, ele declarou só 17% da realidade dele. E o sinistro, ele perdeu 20 milhões. 20 milhões. Quanto que ele vai receber de indenização? Que aí até na pergunta a gente colocou assim, se recebe parcial, porque aqui é um exemplo. Neste caso, como o seguro foi contratado com valor abaixo, ele vai receber proporcional ao valor que ele declarou. Então ele recebe só 3.448 dos 20 que ele teve de prejuízo e um incêndio, tá? Pode ser na explosão ou pode ser na queda de raio. Isso vale para os 3 eventos. O rateio, chama rateio, só quase ninguém fala isso quando está apresentando uma proposta de seguro desse porte. Então, são valores milionários, tem que ser explicado isso para quem está tomando decisão, porque na hora que tiver uma catástrofe, precisa ter uma ciência disso, né? Tá. Algumas dúvidas aqui nesse caso. Então, na cabeça lá de quem contratou, ele achou, bom, se o meu prejuízo foi de 20 milhões, acho que é um raciocínio bem simples, né? Prejuízo de 20, eu tenho uma pólice de 10, logo meu prejuízo, 10 milhões ali, eu estaria indenizado. Isso na cabeça dele. Isso, ele pensa que, como que é o pensamento? Ele fala assim, não, a minha unidade, eu tenho 4 silos, se eu perder um silo, 10 milhões me ampara, se eu perder um secador, também 10 milhões me ampara. Então ele acha que os 10 milhões vai ficar tranquilo ali, ele sempre vai ter esse cheque na gaveta de 10 milhões. Então, assim, isso às vezes realmente essa questão aí é a cláusula de rateio, que muitas vezes a pessoa não entende como funciona. Na verdade, nesse caso aí, quando ele achou que ia receber lá os 10 milhões, verificou que, na verdade, a indenização foi apenas de 3.500 quase. 3.500, isso. Então, ele participou proporcionalmente com mais de 16 milhões aí dos prejuízos que vai deixar de receber. Às vezes acontece por falta de conhecimento ou por querer pagar mais barato numa pólice, querer economizar e sem ter essa ciência que tem um rateio, mas eu acho difícil, né? O cara fazer isso tendo a ciência, eu acho muito difícil, tá, João? Geralmente. Que aí nesse caso, acho que corre até um risco jurídico em relação a quem está fazendo isso, né? Ou seja, ocultando algumas informações. No caso, o corretor, ele tem responsabilidade também nesse aspecto, né, Fábio? Tem. E aí, o que acontece hoje, né? O cliente é considerado a parte mais frágil. Ele deveria ter sido orientado pelo corretor de seguros, sabe? Então, é uma responsabilidade grande. Quando alguém quer fazer com o seguro abaixo do valor real, mesmo a gente explicando esses impactos, a gente pede um termo de ciência e arquiva, porque futuramente se tiver um problema. E isso é muito importante, João, o detalhe. Às vezes é um funcionário da unidade que toma decisão para fechar o seguro e o dono não fica sabendo. Então, às vezes acontece um sinistro, aí o dono pode ser surpreendido por um impacto desse. Sim. E aí vai ficar o funcionário numa situação complicada e o corretor também, né? Porque o dono vai falar, ninguém me falou isso, se tivesse me falado, eu pagaria. Exato. E o último ponto aqui, antes da gente passar ali adiante, como é que a seguradora avalia essa questão do estoque? Imaginando aqui que a maioria são clientes Secom, né, que estão aqui dentro, obviamente a gente tem o nosso sistema que vai apontar, naquele dia específico eu tinha esse estoque dentro da unidade armazenadora. Como é que a seguradora faz? Ela vai pedir um relatório, por exemplo, do sistema para poder ter essa apuração? Como funciona, Fábio? Isso aí, João, eles vão pedir o relatório do estoque do dia que aconteceu o evento. Então, o perito vai chegar na unidade e vai falar, que dia que foi? Foi dia 22 de janeiro de 2026. Dá o seu relatório de estoque no dia do incêndio. Aí vai puxar as toneladas, eles vão calcular se tinha soja, se tinha milho, sorgo. E alguma manipulação de dados também nesse sentido? Sei lá, vou inserir mais grão para poder justificar isso. Isso pode ser auditado também, acredito, né?
Pode, a seguradora pode fazer em qualquer momento que ela perceber algum movimento Má-fé, por exemplo, informação, omissão, ela pode querer fazer uma sindicância e está em contrato isso, tá, João? Entendi, perfeito. Dando aqui a parcial, Fábio, em casos que tinham seguro, que a gente colocou ali atrás, 71%, são duas respostas só, não recebeu, todo mundo colocou, ninguém votou. Mas total, vai dar praticamente um 30-70 também. 70, acima de 70%, 71%, disseram que recebeu parcialmente. Parcial. Que conversa com essa lâmina que você colocou aí, né? Perfeito, é isso aí. Então vamos avançar, né, João, que o nosso tempo está curto. Então vamos falar aqui um exemplo, tá? Um impacto do clima na infraestrutura. O pessoal fala, vendaval, às vezes as indústrias vendem que o silo suporta 100 ventos de 100 km por hora, 110, dependendo da marca, né? E às vezes o pessoal não confia muito nessa informação. Então esses dois casos aí de vendaval recente, esse primeiro de cima foi um caso em Querência, no Mato Grosso. Eu participei dessa concorrência, desse seguro deles lá, quando eles contrataram. Não foi feito comigo, porque acharam meu preço estava maior, mas eu estava oferecendo uma amplitude de cobertura de vendaval bem maior do que onde ele fechou, que ele fechou no banco, eu não sei como que foi a apólice, tá, João? Mas fecharam no banco e quando aconteceu esse evento eu fui puxar o meu histórico aqui de negociações. Então a gente apresentou um custo e eu sei que nós não fechamos porque meu preço estava acima. Então o cliente estava focado só em preço, ele teve, olha a pancada que ele levou em vendaval e eu vejo apólices direto, tá? Direto, com 1 milhão de verba de vendaval, com 2 milhões, com 3, com 4 milhões. Já cobrou o secador ali só e olha lá. 5 é muito, tá, João? Com 5 milhões é muito. Quando a gente depara com 5 milhões já é muito, mas a gente recomenda, lógico que cada unidade é um caso, não tem como você tratar igual todas, mas é uma das coberturas que a gente mais dá ênfase no vendaval. A gente até quer pôr um limite, às vezes a gente pede limite que a própria seguradora não aceita. Fala, não consigo te dar 40 milhões de vendaval, mas te dou 25 e tal. Porque as próprias companhias sabem que tem risco, eles têm áreas de gestão de risco que faz mapeamento via satélite das regiões. Então, quando a gente não consegue, é sinal também que os riscos existem, tá? Então, isso é muito importante ficar atento e tem acontecido muito em todo o Brasil, tá? Esses casos. Então, tá aí um exemplo de um sinistro que aconteceu e eu sei que a verba de vendaval dele foi muito insuficiente, muito baixa. E a cobertura vai ser, dependendo do seguro, ele vai perder grão também, porque se chover em cima do grão ali, né? Então, pode molhar o grão e aí ele vai ter uma perda de grão também. Então, além do dano estrutural. Incêndios secadores do grão é a maior frequência de sinistro que ocorre. Então, tem que ficar atento aí para efeito de gestão de riscos seguros na limpeza, conforme manual do secador, que lá está escrito. Porque, de novo, isso aí as seguradoras vêm batendo pesado em cima. Isso. O sinistro, eles vão pedir o manual do secador, vai ler o manual, vai ter lá que recomenda tantas horas trabalhadas que faça uma limpeza e vai te perguntar se você faz limpeza e cadê o seu controle. Sim, exato. Se tem um controle, dependendo do secador, vai pegar o cartão de memória, que vai ver se o secador parou. Então, eles vão fazer toda essa averiguação. Detalhe, eu até vi uma postagem de um colega do ramo essa semana. Não usa esse relatório só para seguro, faz a limpeza mesmo, porque um secador numa safra paralisada, o seguro vai só te repor o dano material, mas você vai perder muito mais dinheiro, né, com essa ausência dele, com essa paralisação. Sim, exato. E, inclusive, pessoal, vocês podem colocar aí no chat, aí não é uma enquete efetivamente, mas essa questão do incêndio secador, acho que entra naquela, né, Fábio? É raro, mas acontece com frequência, né? Isso. É raro, mas acontece com frequência, principalmente em safras, né? Isso, exato. Então, coloca aí, pessoal, se você já viu incêndio secador, seja na sua unidade, não precisa colocar que foi na sua unidade, ou se você já viu. Eu já vi algumas vezes, passando pela rodovia, aquela fumacinha lá, falar, caramba, tá
tá feio ali a coisa. Então, se não for controlado, isso pode tomar dimensões muito maiores. Mas coloquem aí se vocês já viram, já souberam de algum incêndio secador, coloquem aí no chat para nós, para ver se, pelo menos, eu acho que é bem comum, é raro, mas acontece com frequência. Exatamente. Tem muito sinistro de secador, a frequência é muito alta e é onde as seguradoras também, na hora de regular, vai dar uma checada a fundo nessa questão de limpeza, confrontar a operação com o manual do secador, tá? Perfeito, beleza. Agora a gente tem esse incêndio que aconteceu, né? Eu vou falar sobre negativa de sinistro nesse incêndio, porque até hoje não se sabe a fim o que foi, mas se o incêndio foi causado lá pela fermentação do grão lá dentro e ele não tiver a cobertura na apólice específica contratada para a fermentação de grãos, o seguro não vai cobrir, se ficar detectado que a causa foi fermentação do grão. Detalhe, quando o seguro te dá a cobertura de fermentação de grão, ele vai te exigir uma forma de trabalho, de gerenciamento de risco. Ele vai te exigir que a umidade não ultrapasse 13% e no máximo 1% de impureza. Então você vai ter a cláusula na apólice, vai estar te cobrindo a fermentação? Sim. Porém, você tem que cumprir essa regra. Teve um sinistro. A seguradora vai lá checar o seu relatório dos últimos 90 dias da umidade. Ela vai confrontar. Se a sua umidade estava acima de 13, está passível para ela não te indenizar, tá? Para ter uma negativa. Em termos práticos, Fábio, isso aí ela buscaria essa informação aonde diretamente? Via o sistema de aeração? O controle, pelo que eu sei hoje, João, o controle de umidade é todo manual hoje. Pelo que eu sei, não tem nada hoje automatizado da umidade. Tem de temperatura, né? Temperatura, lá no sistema de termometeração, você pega a temperatura do grão e tal. Mas a umidade em si... Seria aquela umidade, a quantidade de umidade que eu joguei para dentro do silo, ou seja, eu faço ali aquela... Mas a coleta diária e tem um caderno de registro lá. Entendi. A umidade... Isso aí vai ser usado no caso se ele tiver essa cláusula de fermentação. Se ele tiver a cláusula de fermentação espontânea, vai ser utilizado isso. Então, isso é um incêndio e um gap crítico aí nessa cobertura de fermentação espontânea. Tem que ficar muito atento. E aí eu já vi vários, quando acontece, geralmente vai para judicialização. A seguradora nega e vai para processo judicial. Aí é o que o juiz determinar. Perfeito. Só aproveitando, aquela a gente fechou, a maioria achou que 70% achou que a indenização foi parcial. E eu acabei de lançar uma nova enquete, pessoal. Respondam aí, por favor. Se um sinistro acontecesse hoje, sua unidade estaria financeiramente protegida. Tá? Então, votem aí. Lembrando, a gente não sabe quem é que está voltando. É importante que vocês respondam aí, sinceramente. Tem muita gente que já está colocando que não sei. Às vezes é aquilo, né, Fábio? Quem cuida do seguro é o pessoal do escritório lá. Alguém diz que tem seguro. Às vezes, se está bem feito ou se não está, não sei. Foi legal você ter comentado isso, João, que é isso, um dos gaps hoje que tem é isso. A decisão pelo seguro é o administrativo que está na cidade. Isso. Quem está na operação não é nem envolvido. Então, a pessoa que está lá na cidade trata isso como se fosse um seguro normal, um seguro de um escritório, não vê os riscos que tem, esses detalhes que a gente está conversando aqui. Então, isso é importante. Se você não é responsável por isso, mas chama o pessoal que é responsável para bater um papo, dar uma olhada na apólice, vai lá nesse que a gente falou, nas apólices tem lá valor e risco declarado, ou se quiser também, né, João, a gente faz esse trabalho aí em conjunto com a Ciacom, aciona a Ciacom, eles mandam contato de vocês e a gente faz uma análise de gestão de risco da apólice de vocês, devido a essa parceria que a gente tem com a Ciacom, tá? Exato, é só para olhar que seja para falar, ó, tem essa vulnerabilidade aqui, né? Simplesmente, ó, tem esse risco, tem aquele outro, etc. Então, essa enquete aí, João, que você lançou, tá um dos itens que uma consequência de uma gestão de risco inadequada, impacto no fluxo financeiro. Já tem algum número aí? O pessoal está respondendo aqui, mas só colocando aí, o próprio Hélio aqui, sempre tá aí desde terça-feira conosco, colocando isso mesmo. Nosso administrativo é que cuida, nunca me passaram. Não sei se temos, vou passar a saber. É importante mesmo, porque na verdade, no final das contas, vai afetar diretamente o teu trabalho. Né?
Exato. E dando a parcial aqui, o pessoal está colocando se hoje, né, acontece algum sinistro, sim 24%, 4% não, e não sei 72%. Então a grande maioria realmente não sabe como é que está. É aquilo, eu sei que tem, mas como está, não sei. Não sabe. Exatamente. Então bate o olho lá, você vai bater o olho, valor em risco, vendaval, dano elétrico, às vezes dano elétrico os caras colocam R$100 mil de dano elétrico, que a parte de automação do armazém é muito cara, né? 100 mil aí, acho que não paga nem os motores que estão morrendo no processo. O compressor lá que o cara tem na casa de comando dele. Então, é importante a gente tomar esse cuidado, e aí não só, a gente falou muito sobre o seguro, né? Mas é importante questão de acidentes, né? Treinar o pessoal todo ano a reciclar, NR 33, 35, brigada de incêndio. Além do fluxo financeiro impactado, tem a exposição reputacional, dependendo do tipo de evento, né, João? Sim. Explosão, que aí é catástrofe, né? Explosão geralmente é catástrofe, você tem risco de morte. Então temos que tomar bastante cuidado com isso, pessoal. Locais críticos de explosão, né? Elevador de caneca, túnel, header, moega. Então essas 3 explosões que estão aí de fatos que ocorreram são casos que a gente já citou lá no início, né? Que estão próximo de nós. Antigamente você não achava informação sobre explosão de pó, né? Então agora você pegava só acontecendo nos Estados Unidos, tá? Mas agora no Brasil está acontecendo com muita Infelizmente, né? Eu lembro, sim, a gente está há bastante tempo, você viu algumas imagens, geralmente eu lembro uma bem característica, acho que era num porto na Argentina, era famosa, Illinois, nos Estados Unidos, você tinha alguns eventos. E nós tivemos agora recente, conforme você está colocando aí notícia, debaixo do nosso teto, diríamos assim, né? Bem próximo de nós. O caso dessa Cevale, João, que aconteceu, saiu em inquérito policial há pouco tempo, né? Parece eu acho que eu li alguma coisa sobre. Parece que 3 funcionários lá, não sei se é de diretores, cargos de lideranças, foram indiciados como homicídio culposo. E parece que ficou detectado que foi uma pá no túnel, né? Raspou uma pá, gerou uma faísca e explodiu. Então, um pequeno detalhe aí que aconteceu. Exato. Queda de raio também, o que a gente percebe nas unidades? Quando vai se fazer a primeira unidade, a construção é nova, tem para-raio? Tem. Só que aí depois deixa esse para-raio, só tem. Não faz o teste anual, uma vez por ano, fazer o teste para ver se o para-raio está funcionando ou não, porque se um raio atingir a sua unidade, você vai ter um dano catastrófico aí. O Brasil é o campeão mundial de queda de raio. Né? O seguro cobre, tem cobertura, entra naquela questão sobre cláusula de rateio, mas é muito importante ficar atento à checagem do SPDA, do sistema do para-raio, ver essa manutenção anual e ter isso documentado e guardado, esse relatório para vocês. Que entra justamente naquelas obrigações, né? Eu contratei por eu ter que provar que o meu sistema estava em funcionamento, ou seja, novamente, se a seguradora identifica que não estava, seja no caso do secador, você não está dando manutenção, você não faz a limpeza, não tem o registro, posso entrar no imbróglio jurídico que seja falando mais ou menos isso. O para-raio vai ser exatamente a mesma coisa. Existem tipo assim, não posso simplesmente executei aqui a minha apólice, segurei e também não fiz a minha parte, né? João, como tem muitas seguradoras no mercado hoje, o que acontece? Tem que ler cada uma onde está, porque eu já vi escrito em proposta de seguradora exigindo todo o trabalho a quente dentro da unidade, seja formalizado através de uma POP, tal. E, então, assim, isso tem que ser falado para o cliente quando vai. Por exemplo, o setor administrativo contratou o seguro lá, não passou essa informação para o pessoal que está no campo. Como que eles vão fazer, sendo que eles não estão sabendo? Então, sim. E tem seguradora que vai exigir isso, se tiver uma explosão, porque o cara foi lá fazer uma solda, uma faísca dessa solda, pingou no poço, explodiu, vai ser exigido. Sim. Inclusive 100%, mas como eu tô falando, tem as letrinhas miúdas lá que tem que ser lidas. Precisa colocar. Inclusive, dando a parcial aqui dessa enquete que a gente soltou, se um sinistro acontecesse, né, 57% não sabe,
2% não, e 40% sim está protegido. Então, tem muita gente que realmente não sabe se de fato está coberto ou não, ou seja, está trabalhando, às vezes o escritório que cuida disso, conforme o pessoal colocou aqui, e no final das contas, se acontecer algum sinistro, aí vai descobrir de uma maneira, às vezes... Mas vai descobrir da pior maneira possível, né? E aí a consequência também dessas quedas de raios, às vezes não atinge a unidade especificamente, mas cai próximo, auxilia energia e causa dano elétrico, né? Então pode queimar equipamentos lá na sua unidade, você tem que ter uma apólice com uma cobertura de danos elétricos adequada. Até sobre a balança, João, que é um risco excluído aí, tem seguradora que paga, mas a maioria não paga, tem exclusão. Só compartilhando aí uma recentemente, eu achei até engraçado, um cliente que eu estava atendendo falou que acabou com um problema dele de dano elétrico em balança, ele pegou uma bateria automotiva e ligou a balança direto da bateria automotiva. Caramba! E aí falou que nunca mais teve problema de queda de raio. Também já vi casos de ter energia solar e o cara fazer alguma questão, aí tem que ver com o pessoal da engenharia elétrica, né? Ligar a balança no sistema de energia solar para evitar ter oscilação, parece que tem alguma coisa assim também. Então fica aí para vocês que estão no dia a dia buscar alguma coisa referente a isso, se você estiver tendo problema com célula de precisão. Beleza. Que inclusive você falou que 90% ou mais das seguradoras nem fazem cobertura da balança. Não paga a balança, isso. Tá? Então, pessoal, acho que a gente, para encerrar, que a gente tem uma hora aí para bater um papo com vocês, é isso, falar que a gestão de risco do seguro não é um simples papel, não pode ser levado de qualquer forma, tem que ser levado a sério pela empresa, porque o impacto financeiro, reputacional, pode ter perda de vidas, pode ter uma ação judicial, ter que indenizar a família, cesta básica para o resto da vida. Então, tudo isso é muito importante, né? Além do seguro, primeiro cuidar das vidas, cuidar dessa gestão de risco para evitar que aconteça. Sim. A gente, quando vende seguro, a gente não quer que aconteça. Eu não quero ter sinistro. Mas se acontecer, que a gente tenha uma apólice adequada para que o dano material e financeiro seja amenizado. É uma forma de você transferir o risco. Você transfere 40 milhões de risco, você joga lá para a seguradora, pagando um valor anualmente aí para se proteger. Então, tem que ser visto isso com outros olhos. O Brasil ainda não enxerga isso com a devida forma que tem que ser. Cautela, né? Exato. Inclusive, a gente soltou aquela enquete, a última aí para o pessoal participar. Por favor, coloquem aí, pessoal. Dando a parcial lá anteriormente, a maioria não sabe se está protegido financeiramente, tá? E a última aqui é se uma paralisação de 30 dias da sua unidade causaria, primeiro, perda financeira, quebra de contrato, perda de credibilidade, ou todos os anteriores, né? Parcialmente aqui, 22% a perda financeira, 4% perda de credibilidade e 72% ali, todos os anteriores. Então, casa muito com isso que você estava comentando aí, né? Ou seja, um problema, ele não vem um problema de uma única vez, né? Então, geralmente quando acontece um sinistro, a safra inteira, ou mais de uma safra, ou até o negócio em si, né, Fábio? Pode ir por água abaixo, dependendo do tamanho do sinistro, né? Sim, e quando você faz uma análise comparativa de valor, João, de seguro, proporcionalmente, o seguro do carro é muito mais caro, o de máquina é muito mais caro, o de transporte é muito mais caro. Então, o seguro de armazém, proporcionalmente, pelo valor envolvido, proporcional ao que você paga, vai ser 0,2%, 0,3%, 0,16%, 0,18%, depende do risco, né? A gente já analisa caso a caso. Quanto melhor a planta, melhor a gestão de risco, maior a facilidade de a gente conseguir condições mais baratas e franquias menores, mais adequadas. Então, proporcionalmente, ele é muito acessível quando você dilui aquele custo na operação anual, sabendo que você vai ter aquele cheque na sua gaveta, caso aconteça um sinistro, então, pode ser bem tratado e bem orientado, você vai ter um amparo. Perfeito. E até antes de finalizar aqui, o Teodoro colocou naquela questão da umidade que vai para dentro do silo, já existem alguns sistemas que pegam essa informação. Então, algumas automações já conseguem identificar essa questão da umidade que está indo para dentro do silo, e isso é usado, inclusive, para seguradoras em si.
Bacana. Então, isso, quando acontece é fatal e acontece em segundo, a gente não percebe, o prejuízo pode ser milionário, pessoal. Então, o que eu tinha para falar para vocês aí foi isso. Caso tenha alguma pergunta, João, se tiver tempo que eu quiser que responda perguntas aí, nós estamos à disposição de vocês. Pergunta direto, pessoal, se quiser aí, podem mandar diretamente no chat, mas dando a parcial aqui, passando até as parciais aqui de todas as enquetes que nós colocamos, Fábio. Essa última aqui, a perda financeira 18%, perda de credibilidade 6% e os anteriores 75%, tá? Então, de fato, praticamente todas as unidades seriam impactadas diretamente se ocorresse um sinistro, tá? Sobre a primeira lá que a gente perguntou se todos aqueles casos citados tinham seguro, 70% diz que não. Em casos de tinham seguro parcialmente, 71% acredita que daquilo que foi coberto não foi o todo, ou seja, não teve tabela FIP que cobriu tudo. Se o sinistro acontecesse hoje, a unidade estaria protegida, a grande maioria, 57%, não sabe, que foi inclusive que colocaram ali diretamente no chat. E essa última, reforçando, 77% seria impactado por perda financeira, quebra de contrato, perda de credibilidade. Ou seja, todo mundo que está aqui hoje entende do peso que tem a gestão de risco, ou seja, a necessidade de olhar para esse item, caso ocorra, todo mundo sabe que tem um impacto significativo. Então, a sugestão, né, Fábio, caso, assim, fazendo a ligação entre as enquetes, me parece que é o seguinte, todo mundo entende que é muito importante e o impacto na unidade ela é gigantesco. Porém, muita gente não sabe se está adequado ou se tem, ou se sabe se tem, enfim. Então, é procurar saber, né, no mínimo, né? Exatamente. Então, quem tá envolvido na operação, né, João, sabe dos riscos, sabe que a atividade é complexa, sabe que o impacto é grande. Então, quem não está, não vai ter essa visão. Então, está muito claro aí para a gente que nós temos muito trabalho a ser feito para fazer as coisas da forma correta e deixar o proprietário e os funcionários bem protegidos, né, caso aconteça alguma coisa. Todo mundo só quer, como se diz, executar a sua atividade e dormir tranquilo, né? Caso ocorra, tem lá o cheque, conforme você colocou na gaveta, para poder ser usado, e isso é importante. Agora, o difícil é estar tocando a operação, não saber se acontecer, ainda tem que ficar com essa preocupação, e é importante ter mais gestão sobre esse risco mesmo, né? Conforme a explanação aqui, a gestão de risco, de fato. Beleza. Bom, acho que é isso, Fábio. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui que o pessoal perguntou. A princípio, não. Então, acho que é isso. Agradeço aí a sua disponibilidade. E quem tiver dúvida, pessoal, pode entrar em contato conosco. A gente passa para o Fábio, ele faz esse processo aí para vocês de analisar essa pólice, identificar se tem a questão do rateio, a questão lá do vendaval, todos esses itens que foram colocados aqui para analisar, tá? E fiquem à vontade aí, nos passem, ou o contato do Fábio está aí direto, vocês podem falar diretamente ali com eles. Estava lá na explanação tua lá, fiquei com a dúvida aqui, posso te enviar a minha pólice? Algo desse sentido mesmo, né, Fábio? Sim, total acesso aí para quem quiser, só identificar, falar, através da CIACON, do webinar, eu escutei você falando isso, tal, a gente está à disposição de vocês. Está aí a rede social também, meu e-mail, meu celular direto está aí. Então, queria agradecer aí, João, a oportunidade mais uma vez, a confiança, agradecer aí a participação de todo mundo. Nós estamos aí, vamos continuar trabalhando, né, João, para fazer a diferença nesse mercado de pós-colheita aí que precisa. Exatamente, perfeito. Então é isso, Fábio. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Valeu. Até a próxima.